transtorno, você pode nascer com ele, né? Congênito. Isso. O trauma, ele precisa que aconteça algo na nossa vida para a gente adquirir isso. Para que altere o nosso comportamento de acordo com algo que aconteceu. Agora, o transtorno mental, ele é nosso, ele é uma doença, né? Então, ou a gente já nasce, ou a gente adquire ao longo da vida, mas são mudanças do nosso comportamento. Se mudou a nossa emoção, se mudou a nossa cognição, o que é cognição? Pensamento. Se mudou o nosso humor e a nossa percepção de mundo, nós podemos estar sofrendo de algum tipo de transtorno. Seja ele adquirido ao longo do tempo, ou seja ele nosso mesmo. Muito bacana. Então, temos aí tipo depressão, psicopatia, esquizofrenia, borderline, são todos transtornos. Sim. Mas qual que é a diferença, por exemplo, você já descreveu um pouco, mas de depressão, que a gente adquire com o tempo, e de psicopatia, por exemplo, que a gente pode nascer? Sim. Entendeu? Qual seria um exemplo claro disso de diferença? A diferença é que alguns são congênitos, outros a gente adquire. Por exemplo, desses que você elencou aqui, a psicopatia, o borderline e a esquizofrenia é da pessoa. A psicopatia e o border, eles são transtornos de personalidade. É algo que é uma característica da pessoa. Então, ela nasce daquela forma e dentro daquela forma que ela nasceu, ela desenvolve a personalidade dela e se torna aquilo que ela é. É isso. A esquizofrenia ela é uma doença mental que, qual é a característica dela? Ela tira a pessoa da realidade, ela cria uma realidade paralela. Ela faz com que a pessoa que é portador da esquizofrenia, a pessoa que tem a esquizofrenia, ela crie uma realidade totalmente diferente da que nós vivemos. Então, pode ser manifestada através de alucinação auditiva, alucinação visual, alucinação olfativa, sente cheiro diferente. Que seria muita emoção e exagero? Não. É um transtorno mesmo. É uma doença mesmo. Não é emoção em exagero. A esquizofrenia, ela é uma psicopatologia. A esquizofrenia, ela é um caso atípico. É da pessoa. Ela tem aquela característica. Pronto. Agora, a depressão e a ansiedade, elas também podem ser congênitas. Não sei se você sabe disso. Genético? Talvez pode ser um pouco de genético, exatamente. Da família antes. Isso, podem ser sim. Mas a diferença é que elas podem ser adquiridas. Só que a maioria das pessoas tem a mania de confundir depressão com tristeza. Essa é a questão. Uma tristeza profunda, talvez, de algo que tenha acontecido. Uma pessoa da sua família faleceu. Você vai ficar feliz? Não, acho que a gente leva o tempo do luto que você estava comentando. Exatamente. Então, nós vamos entristecer, nós vamos sentir falta, nós vamos precisar daquele tempo do luto para entender o que aconteceu, né, com a ausência daquela pessoa e assim por diante. Então, nós temos algo que desencadeou aquela tristeza. Só que, ao longo do tempo, nós vamos percebendo que essa tristeza vai ganhando uma forma diferente. E ela vai virando saudade. Aí que está a diferença. Porque se ela permanece profunda, intensa e não existe nenhum tipo de melhora, a tristeza já se transformou em depressão. Agora, se ela vai passando, vai transformando, né, ao longo do tempo, em algo mais brando, mesmo sofrendo a gente entende a situação e assim por diante, aí é a tristeza. Tem gente que fica triste e fala, tô com depressão. Não, a depressão ela é diagnosticada por uma tristeza extremamente profunda, caracterizada com esse sintoma por mais de 2 semanas, sem alteração de melhora, só piorando. E acrescentando outros sintomas também, né? Outras características. Então, a depressão ela pode ser adquirida por algo específico que a gente vive ao longo da vida. A ansiedade também. Não é só genético. Essas outras, a gente nasce assim. Nasce dessa forma. A depressão e a ansiedade, não. Muito bacana. Voltando um pouco no que a gente estava falando, psicopatia e esquizofrenia, já teve algum caso
que você atendeu, acho que eu acredito que não é muito tua área, seria mais um psiquiatra? Essa questão do psiquiatra, o psiquiatra e o psicólogo tem uma diferença. Tanto nós, psicólogos, quanto os psiquiatras, trabalhamos com o mesmo público. Pessoas que precisam de orientação e de um trabalho profissional para readequar ou reajustar situações que tiram, né, a gente do padrão de normalidade ou de situações que geram na gente reações esperadas para o contexto social que a gente vive e assim por diante. Só que a diferença é que nós não prescrevemos medicação. O psiquiatra, ele vai trabalhar com as medicações específicas que podem ajudar e que são extremamente necessárias dentro de algumas doenças específicas que a gente trabalha. Então a gente trabalha concomitante com o psiquiatra, nós trabalhamos juntos. O psiquiatra prescreve a medicação para que a pessoa se estabilize, para que gere nela as substâncias químicas que o cérebro precisa para ela readequar, né? E assim por diante. E nós trabalhamos com a outra parte, que é como se comportar, como dominar os pensamentos, a forma como ela vai ser reinserida na sociedade, né? O lado externo somos nós que trabalhamos. A medicação é o psiquiatra que trabalha. É muito interessante. Dentro de cada... Você tem uma estatística que você pode dar pra gente? A cada 10 pessoas que chegam no teu consultório e falam, estou com depressão, a cada 10, quantas realmente está? Você tem algum número assim pra falar, pra entregar pra gente? É muito difícil. Eu acho que em cada 10 que chega falando que está com depressão, hoje em dia, eu acredito que umas 5. Metade? Sim. Até combina bastante o que a gente falou no começo, que é 4 em cada 10 dizem ter os sintomas de ansiedade, depressão. Sim. Voltando ao assunto do psicopatia, esquizofrenia, algum paciente, alguma coisa, já ultrapassou a tua barreira de profissional e foi para emocional, no sentido de atrapalhar a sua vida? De te perseguir, alguma coisa desse jeito? Não. Nunca aconteceu? Não. Graças a Deus, nesses 18 anos, não. Nada parecido? Não. De perseguir, de algo nesse sentido, não. De atrapalhar o teu atendimento, ou dentro mesmo do consultório, algum caso tem para contar pra gente? Tem alguns casos de algumas pessoas que não aceitam o tratamento e eles lidam com a gente como se fosse uma afronta, né? Então, questiona, não que não possa questionar um profissional, não é isso, mas dentro desses questionamentos acaba, por exemplo, entrando dentro de certos pontos que não dizem respeito à terapia. Um exemplo, pessoas que ficaram desconfortáveis com a colocação, a forma como o tratamento foi direcionado, a orientação, atacam, por exemplo, minha religião. Coisas assim acontecem. Na fala, você acha que já foi atacada? Não. Agredida, assim, alguma coisa nunca? Nunca, graças a Deus, nunca. Mas acontece, né? Eu duvido que aconteça algum... Quando eu estava na faculdade aconteceu, não comigo, mas com uma colega. A gente fazia estágio num CAPS lá em Alfenas e teve um moço que mordeu ela de arrancar pedaço. Só que lá na faculdade. Aqui, graças a Deus, nunca aconteceu isso não. Graças a Deus. Ainda bem. Ainda bem. Só que tem uma coisa, Nestor, que é interessante deixar claro. Quando eu estou lá dentro do consultório, eu não sou a Alessandra que é católica, eu não sou a Alessandra que canta na igreja, eu não sou a Alessandra que é filha de fulano, que é neta de ciclano, eu sou a Alessandra psicóloga. Lá dentro, eu vou deixar de lado todas as minhas concepções morais que fazem parte da minha personalidade, daquilo que eu sou enquanto ser humano, para ser a profissional. Eu, enquanto profissional, não tenho direito de julgar, eu não tenho direito de posicionar diante do que eu acho, diante do que eu faria. Lá dentro, eu deixo exatamente quem eu sou profissionalmente, para colocar as técnicas em prática, para colocar o meu conhecimento em prática, para poder ajudar os pacientes da melhor forma possível. E o que eu sou, aquilo que a minha família moldou em mim,
fica lá do lado de fora, porque senão isso é uma falta de respeito com o paciente. Misturar o que eu sou e falta de ética também, né? Misturar o que eu sou com aquilo que eu tô lá para oferecer enquanto profissional. Que bacana. Você disse que você deixa a parte que você entra pelo lado profissional e que você sai. Você é a Alessandra filha, por exemplo. Mas você já levou algum caso para casa, algo que ficou na tua mente, que você ficou triste, alguma coisa assim? Não é que a gente leva para casa, dependendo da situação, a gente fica, a gente querendo ou não, por mais que a gente separe muito bem as coisas, a gente é solidário, né? Então a gente vê a dor do outro, não é que a gente cria uma capa super protetora e não sinta mais nada. A gente continua sentindo, só que tem uma diferença entre o que me prejudica e o que não prejudica. Então, exatamente. É claro que já aconteceram situações de casos que foram até mim lá dentro do consultório e que são casos muito, muito graves e que depois que eu saí de lá eu fiquei pensando, claro que eu fiquei, mas nada que alterasse o meu comportamento, a minha vida social, situações de interação minha com os meus amigos, com a minha família, com as pessoas que convivem comigo. Isso não. Mas que alguns casos a gente acaba, se pega pensando depois. Porque eu acho que eu não ia conseguir fazer isso. Eu teria uma dificuldade, mas cada um faz o que faz mesmo. E quando você, claro que você é uma pessoa, você disse que você é de carne também, quando você precisa de terapia, o que você faz? Procura um psicólogo. Na verdade, todos nós, uma das condições para a gente atender é a gente ser acompanhado, né? A gente não pode, hipótese alguma, deixar de fazer terapia. Por quê? Como é que eu vou estar bem para te atender se eu não estou bem comigo mesma? Muito interessante. Né? A gente precisa desse acompanhamento. Antes não era exigido, agora essa semana, na verdade, terça-feira da semana que eu fiquei sabendo. Uma menina me procurou pedindo um horário, porque a faculdade de psicologia orientou que se ela não começasse a fazer a terapia e fosse comprovado que estava fazendo, ela não encerraria o curso, por mais que tivesse nota, por mais que passasse o TCC, tudo certinho, ela não formaria se ela não tivesse acompanhamento. Então é uma exigência, eu descobri essa semana, agora é uma exigência das faculdades também, que se faça terapia para concluir o curso. Que bacana. Não sei se é em todas, mas, né? Vamos procurar saber isso daí. Então até você, quando você tem que ter esse acompanhamento. Aliás, acho que todas as pessoas precisam, a pessoa tem um certo preconceito com isso, de falar que é coisa de louco. Sim. Tava comentando com um amigo meu esses dias, falei, vai no psicólogo e tal. Ele falou, não, capaz que eu vou, jamais. Tem um receio, um medo. Sim. Talvez por isso que seja que acontece tanta coisa, né? Sim. Se as pessoas entendessem a importância de ter essa participação de psicólogo na orientação do que faz, as coisas seriam mais fáceis. Não mais fácil, mas a gente ia saber lidar melhor com o que acontece. Mais facilidade de lidar com as coisas, né? A maioria das pessoas não sabem o bem que um processo terapêutico faz, né? A maioria das pessoas não sabe qual é a verdadeira função do psicólogo. A maioria das pessoas tem um preconceito muito grande, justamente dessa situação que você elencou, né? Que é achar que psicólogo é pra louco, mas não é. Se as pessoas soubessem o quanto faz bem, nossa, iam ter a vida muito mais leve, ia ter a vida muito mais tranquila, né? A gente não resolve o problema. A gente orienta, mostra os caminhos, faz a proposta e a resposta é sempre do paciente. Nós não podemos interferir na condução do paciente, dentro do que ele quer para a vida dele. Por isso que é importante, a proposta é feita, mas a resposta sempre vai ser do paciente. Né? Então, faça a minha parte como psicóloga, mas o paciente também tem que fazer a parte dele. Acredito que você deve encontrar também muito paciente teimoso, que se orienta e faz, sim, às vezes, vive para sempre precisando de uma terapia e não consegue desenvolver uma coisa sozinha, né? Sim, com certeza. Mas a gente tem que ter um olhar caridoso diante dessa situação, porque a gente sabe que cada um tem um tempo, né? E talvez o tempo de amadurecimento seu não seja o mesmo tempo de amadurecimento meu, né? Então, a gente saber que a pessoa precisa de um tempo para poder digerir certas situações, para poder
achar uma nova forma de viver, de se posicionar, de entender o que está sendo proposto, de fazer mesmo esse caminho que a gente precisa que seja feito para poder melhorar, para poder apresentar características positivas e melhoras dentro do tratamento. A gente sabe que cada um tem um tempo para que isso aconteça. Então, pode gastar 2, 3, 4, 6 anos. Não importa, nós vamos estar lá para poder orientar e para poder ajudar. Como uma pessoa pode ir 1 mês e já conseguir entender. Sim. Qual foi o caso de paciente que você tratou por mais tempo? Um quadro de ansiedade. Um quadro de ansiedade generalizado. Pode falar o tempo? Eu acredito que foi uns 9 anos. 9 anos? Uhum. Saiu curado? Tá 100%. Que bacana. 100%. Mas já era um quadro de ansiedade generalizado, mas também tinha algumas características genéticas também. Envolvia muita coisa, né? Uhum. Então foi aproximadamente 9 anos.